Olá, meus amores! Voltamos para mais uma aula de matemática. Sim, hoje vamos iniciar o nosso novo livro, a nossa nova apostila, o volume 3, a apostila é a qual, estudaremos aqui. E vamos ter a oportunidade de aprendermos muitas coisas em história, geografia, filosofia, arte, português, ciências e também matemática. Hoje nós vamos ter, então, a nossa primeira videoaula de matemática. Mas eu quero começar essa aula com você aqui, te mostrando essa imagem. O que você está vendo aí? Você gosta disso? Quem não gosta, né? De tomar um delicioso sorvete, principalmente quando tá aquele dia quente, aquele calor gostoso. E o melhor é que tem vários sabores, né? Sorvete é muito gostoso. Quanto custa um sorvete hoje em dia? Se você saísse agora e falasse, mãe, posso comprar um sorvete? Me dá um dinheiro para eu comprar um sorvete. Quantos reais você ia precisar para você poder comprar o seu sorvete e aproveitar aquele delicioso sabor? Você sabe? Dependendo do lugar, ele vai variar, dependendo do lugar, dependendo do sabor, dependendo da fábrica que fez ele, que é a marca, não é verdade? Então, tem sorvete de R$2 a R$3, tem sorvetes de casquinha que pode chegar a R$5. Tem sorvete que passa de R$20, aquele pote grande que a gente compra no mercado, não é verdade? Mas por falar em sorvete, você conhece a história do sorvete? Não? Então dá uma olhada aqui na foto desse homem aqui. Esse homem é um navegador, mas assim, de muito tempo atrás, bem antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil. Esse homem é o Marco Paulo. Deixa eu ver se é Marco Paulo, se eu tô falando errado. Falei errado, é o Marco Polo, tá? Ele ficou muito conhecido no mundo inteiro por suas viagens. Alguns dizem que é lenda, que são histórias inventadas, outros falam que não, realmente aconteceram muitas das viagens que ele chegou a contar e os livros relatam por aí. Mas o fato é que ele conheceu o sorvete pela primeira vez, sabe onde? Quando ele fez a sua primeira viagem para um lugar bem longe. Ele morava lá na Itália. Da Itália ele viajou, navegando, horas, longos dias e meses, semana, meses, viajando, e ele conheceu a China. Aí nós chegamos no ponto da história do sorvete. Você sabia que foram os chineses que criaram e inventaram o sorvete? No seu livro, na página 4 da sua apostila de matemática, está contando essa historinha para você. E eu estou resumindo aqui. Os chineses, mas bem antigamente, 4.000 anos lá atrás, olha quanto tempo não faz isso? Eles inventaram uma espécie de, eles misturavam leite com arroz, faziam aquela misturinha, um tipo de mingauzinho. E lá na época do frio, você sabe que tem bastante neve lá na China, eles colocavam numa bacia, um recipiente limpinho, protegido e bem tampado. Depois eles faziam um buraquinho na neve, colocavam aquela vasilha, aquele potinho, aquele recipiente com aquele mingauzinho de leite e arroz, e ali passava-se horas e a neve fazia o que o nosso congelador faz. Deixava aquele mingauzinho durinho, como se fosse um creme, um delicioso sorvete. E assim eles foram aprimorando essa deliciosa sobremesa. Foram misturando cremes de frutas, um outro creme de fruta aqui, outro creme de fruta ali, e assim o sorvete surgiu. No seu livro diz que em 1271, quando Marco Polo chegou lá,
que experimentou aquela delícia, o que ele fez? Teve a brilhante ideia de levar essa receita para a Itália. Sim, e a Itália também tem neve, também faz muito frio na época do frio lá em toda a Europa, né? Você sabe disso? Mas olha, depois de muito tempo que ele chegou, olha só, ele demorou muito tempo, diz assim, ó, que somente 3 séculos depois, ele viajou, quando ele chegou da China até a Itália, passaram-se 3 séculos, 300 anos, foi que fizeram a primeira receita dessa sobremesa lá na França. Chegou na França já. Olha como demorou. Chineses, Marco Polo levou para a Itália e 3 séculos depois, 300 anos depois, chegou na França. Mas sabe quando foi que surgiu a primeira sorveteria lá em Paris, na França? Você sabe? O seu livro diz que, ó, cadê? Foi aberta 100 anos depois. Então, ou seja, 300 anos depois que Marco Polo chegou da China, aí 300 anos depois, o sorvete chegou na França. 100 anos depois, levou 400 anos para que eles pudessem fundar a primeira sorveteria. Isso muitos anos atrás, no passado, nos lugares frios. E você ficou curioso para saber como foi que o sorvete chegou aqui no Brasil, no nosso clima quente tropical? Você sabe? Você se lembra que nas aulas de história a gente falou bastante que os portugueses chegaram lá da Europa, que onde também faz frio, todos eles já conheciam o sorvete, eles chegaram em 1500 aqui. Então o sorvete já não era tão novidade, eles já gostavam de tomar o sorvete. Ah, sabe o que eles faziam quando acabava o frio? Eles cavavam buracos dentro do solo, faziam tipo uma espécie de câmara subterrânea, um lugar super protegido, e guardavam aquele sorvete que estava ali durinho, né, pedrificado, congelado, para proteger do calor do dia e do sol. E assim eles conseguiam conservar por anos os sorvetes deles. Não existia ainda freezer, nem geladeira, nem o congelador da nossa geladeira, mas olha, os chineses, depois os europeus, foram espertos e aproveitaram bem antes de nós essa sobremesa. Pois então, olha só, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Sabe quantos anos passaram para poder trazerem o sorvete para cá? 300 anos depois. Chegaram em 1500. Quando foi? Tem no seu livro aí, ó, aqui no Brasil, quando foi em 1834, ó, 1500, 1600, 1700, 1834. Ou seja, 334 anos depois que os portugueses já estavam aqui, morando aqui, escravizando os índios, comendo, trazendo comida de lá, aprendendo as comidas de cá, foi que eles trouxeram. Veio um navio com muitas toneladas de gelo, bastante gelo. Não precisavam trazer tantas frutas, porque aqui, no nosso país, já tinha muitas frutas, não é verdade? Eles precisavam do gelo, toneladas de gelos também, bem protegido do calor. Para que eles queriam todo esse gelo, essas toneladas de gelo? Para fazer sorvete, é claro. E assim os portugueses aqui já conheceram, passaram a conhecer o sorvete aí. A partir daí, muitos anos se passaram, os homens foram fazendo várias invenções. Quando foi no finalzinho do século XIX para o século XX, aí surgiu a invenção da geladeira, onde a gente aprendeu a conservar os alimentos, e na geladeira tem o freezer, né? Tem a parte do congelador, e hoje eu e você, se a gente tiver uma boa receita, a gente consegue fazer o nosso sorvete e tomar a hora que a gente quiser. Aqui no Brasil pode estar frio, pode estar calor, a gente pode ter o sorvete a hora que quiser. Aqui no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Você gostou de conhecer a história do sorvete? Eu gostei muito, sabe por quê? Porque eu adoro tomar sorvete. Então, quanto você acha
que dura esse sorvete? Na página 4, diga aí, pergunta para sua mãe ou dá uma pesquisada no Google ou o vizinho da sua casa que vende sorvete e tenta descobrir, escrever aqui do lado o valor do sorvete. Vamos imaginar que eu tomei um sorvete por R$ 3,70. E agora chegou o ponto principal da nossa aula de matemática. Esse valor aqui, gente, tá escrito com letras ou números? Números. Então, olha só, eu tenho uma vírgula aqui. Essa vírgula, ela é muito importante. Você sabe por quê? Ela é importante? Ela é importante, vou até fazer uma setinha aqui, ó, para vírgula, porque ela faz assim, valer todo o número daqui. Deixa eu pegar outra cor. Ó, esse número que vem antes da vírgula, nós falamos que é o número inteiro. Eu vou precisar de R$3 completos, inteiros. Já os números que vêm depois dessa vírgula, eles estão completos? Aqui eu tenho R$1 completo? Não. Aqui eu tenho 70 centavos. Aqui eu tenho partes de R$1, né? Se eu fosse dividir R$1 em 10 partes, eu teria 7 partes de R$1, de décimos. Então, por isso que eu falo que são R$3,70, porque é dezena de decimal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula, que nós vamos aprender agora e vamos estudar um pouco os números. Vou pôr aqui embaixo, os números decimais. Você entendeu por que os números decimais? Grava bem isso, daqui para frente. Todo número que vem depois da vírgula são os números decimais. São as partes de um número, as partes de uma dezena. 70 é a parte de uma dezena, só que menor por causa da vírgula, certo? O mesmo se eu colocasse aqui, por exemplo, R$1,50. Então, aqui eu tenho R$1 inteiro e tenho 50 centavos, representa os números decimais. Os números que vêm depois da vírgula. Tudo bem até aí? Ok. Agora, você já entendeu que nós vamos estudar os números que vêm depois da vírgula. Os números, nós chamamos esses números de números decimais, décimos, centésimos, vamos falar sobre tudo isso agora, tá bom? Mas antes, dá só uma olhadinha aqui nessa imagem. Eu tenho 5 crianças. Todas elas estão, tá no seu livro na página 5. Todas elas estão tomando sorvetes. Uma mora no Brasil, a outra mora na Austrália, a outra criança, a terceira criança, outra garotinha, ela mora no México, o garotinho mora na França e o último garoto, ele é peruano, mora no Peru. Então, eu tenho aí 5 crianças, cada criança dessa mora em um país diferente. Então, eu tenho 5 países. Em cada lugar, vamos ler comigo? Eu vou lendo e você vai anotando aqui na letra A, você vai anotar o valor do sorvete em cada lugar. Tem um lugar aí chamado reais. Onde é que o dinheiro nós chamamos de reais? Aqui no Brasil. Então, vamos ler aqui, ó. A primeira garotinha diz assim: eu sou brasileira, paguei R$3,20 por essa casquinha. Então, ela pagou quanto? Vamos colocar o valor dela aqui. R$3,20 por essa casquinha. Certo? Então, aqui eu tenho
um número depois da vírgula, números decimais. O quebradinho do real, certo? Não tem um real inteiro. Eu tenho aí outro lugar onde o dinheiro se chama euro. Quem é que mora no lugar que fala que o sorvete dele custa euro? Quem é? É a segunda? É a terceira? É o garotinho? É o quarto garotinho? Vamos ler o quarto garotinho, o ruivinho? Diz assim: moro na França, eu paguei 80 centavos de euro por esse sorvete. Opa, então lá o sorvete custa 80 centavos. Olha aí, número depois da vírgula, número decimal. Agora, tem uma garotinha australiana, a segunda loirinha, ela diz assim: sou australiana e esta casquinha custou $1,35. Então, lá na Austrália, o dinheiro é chamado de dólar. Qual foi o valor que ela disse? $1,35. Você percebe que tem a vírgula? Depois da vírgula, eu tenho aqui outro número decimal, certo? Depois, nós temos essa outra garotinha, a segunda. Ela diz: eu sou do México e essa casquinha custou 8 pesos. Olha só, no México, o dinheiro se chama pesos, certo? E quanto foi o valor que ela pagou pelo peso? O dinheiro dela, vamos ver se também tem um número quebrado, tem um número decimal. Ela disse que pagou 8 pesos e 40 centavos. 8 pesos e 40 centavos. De novo aqui o número decimal. Lembrando, todo número que vem depois da vírgula, nós dizemos que são os números decimais. Esse é o objetivo da nossa aula hoje, tá bom? Ah, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá faltando o último garoto. O último garoto peruano, ele diz assim: eu sou peruano e meu sorvete custou 2 novos sóis e 90 centavos. Então, o dinheiro lá se chama novo... Deixa eu só colocar direitinho. Novo sol. É engraçado conhecer o jeito de viver das outras pessoas, né? Olha como o dinheiro é conhecido em várias partes do mundo. Dólar, euro, peso, reais, novo sol. Novo sol é engraçado pra gente. Eles também devem achar engraçado a gente chamar o dinheiro de reais, né? Bom, quanto que esse garotinho pagou aí? Ele pagou R$2,90. Olha só, gente. Todos esses valores, todos esses sorvetes, nós vimos aqui que tiveram centavos. E é por isso que nós vamos estudar agora os números decimais, que podem ser decimais, décimos ou centésimos. Tudo bem até aí? Ok. Agora, eu quero te mostrar essa professora falando um pouquinho sobre os números decimais. Olha aí a imagem dela, na página 6. Essa professora lindona aí, ela está dizendo que o sistema monetário que representa os centavos são decimais, ou decimais, como é falado aqui no sotaque paulista, certo? Ela diz também que o sistema monetário é formado por todas as cédulas e todas as moedas usadas em um país. Então, aqui no nosso país, nós usamos cédulas, dinheiro, e nós usamos moedas. Esse é assim que funciona o nosso sistema de monetário, dinheiro nosso. Tudo bem até aí? Então, olha só. Observe essa outra imagem aí.
Você tá vendo a imagem de R$1 aí? A moedinha de R$1? Se eu pegar esse R$1 e dividi-lo em 100 partes, deixa eu só anotar aqui do ladinho, ó. Se eu pegar R$1 e dividir em 100 partes, ele pode ser representado por essa fração, 1/100. Olha aí do lado, na foto, tem R$1. Se você contar cada moedinha aí de 1 centavo, você vai encontrar 100 centavos. Então, 100 moedinhas de 1 centavo vale R$1. Agora, se eu pegar R$1 também e dividi-lo em 10 partes, então eu vou formar 10 grupos de 10 centavos, vai ser igual a R$1. Então, se eu pegar R$1 e dividir em 10 partes, eu vou ter 1/10. Se eu pegar R$1 e dividir em 100 partes, eu vou ter 1/100. É como se eu tivesse pegado só uma parte de R$100. Onde você acha que eu vou ter mais dinheiro? Se eu pegar uma parte de 100 pedacinhos ou uma parte de 10 pedacinhos? Eu vou ter mais aqui, porque só foi dividido em 10 partes. Bom, no seu livro, do ladinho, eu quero que você leia. Eu já fiz até um destaque aí, já fiz um clique com o meu marca-texto para você também fazer. Olha só, você já sabe que são necessários 100 centavos para completar R$1. Tá aí do ladinho, nessa foto. Isso quer dizer que se eu dividir R$1 em 100 partes iguais, cada uma delas vai valer 1 centavo, certo? Se eu tirar uma parte daqui, vai valer só 1 centavo. Agora, continuando a leitura. Isso quer dizer, né, 10 partes iguais, vai virar 1 centavo. 1 centavo é a mesma coisa que 1 centésimo. Eu posso dizer 1 centavo, como posso falar 1 centésimo. Não esquece que é com a letra S. Isso aqui vale 1 centavo de 100 partes de R$1, vale 1 centavo. Eu posso chamar também de 1 centésimo. Na parte de baixo diz assim, repartindo R$1, aqui ó, vou até tirar daqui e vou colocar um pouquinho mais longe para não ficar muita informação junta. Se eu pego aqui R$1 e divido em 10 partes, olha, vamos ler comigo. Repartindo R$1 em 10 partes iguais, vão ficar 10 centavos cada parte. Aqui fica 1 centavo, aqui fica 1. Vamos ler novamente, me desculpa. Repartindo R$1 em 10 partes iguais, eu vou ter 10 centavos. Então, aqui eu chamo de 10 centavos. Por quê? Porque, ó, foi dividido em um só. Aqui eu tenho 10 centavos desse. Então, eu chamo isso aqui também de 1/10. Tudo bem até aqui? Então, você pode agora olhar comigo, ó. Uma das partes da dezena vale 1/10. E uma das partes da centena vale 1 centésimo. Isso tá bem no finalzinho do seu livro, aqui, ó. Bem pequenininho, o que a sua pro acabou de mostrar a você. Certo? Agora, eu vou apagar aqui, que eu quero te mostrar
Outra coisa bem legal para você se lembrar. Eu já fiz 2 vídeos para você e você vai se lembrar rapidinho. Deixa eu fazer assim, ó. Lembra que a gente tem unidade, dezena e centena, né? Assim que a gente conta, quando a gente vai colocar o quadro valor dos lugares dos números, não é assim que a gente conta? Aí depois a gente tem unidade de milhar, aí a gente tem depois dezena de milhar e centena de milhar. Ficou apertadinho aqui, certo? O que isso quer dizer? Quando eu dá uma olhada no seu livro agora, bem aqui, ó, nesse recadinho aqui, faz um marca-texto aí, pega o seu marca-texto e faz um clique aí. Diz assim, ó, a cada ordem que avançamos para a esquerda, ó, esse lado aqui é a esquerda, esse lado aqui é a direita. Deixa eu escrever aqui, esse lado aqui é a esquerda, certo? Então, toda vez que eu avançar um número para a esquerda, eu uso a multiplicação. Toda vez que eu tiver que colocar um número para a direita, para o lado de lá, direita, eu faço aqui a divisão. Se for para a esquerda, eu faço a multiplicação. Por exemplo, se eu tenho aqui 10 unidades, vou colocar aqui, ó. Se eu tenho aqui 10 unidades, se eu multiplicar essas 10 unidades, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter 10 unidades vezes 10. Aqui eu tenho 10 unidades vezes 1, eu vou ter uma dezena vezes 10. Vou ter 10 centenas, vou ter aqui... E assim vai sucessivamente. Se eu for dividir isso daqui, vai ser 10 dividido por 10, dividido por 10. Opa! Dividido por 10. É assim que funciona, tá bom? Muito bem. Agora, eu quero só fazer uma parte com você... E você vai tentar responder esses exercícios todinho. Vou deixar o vídeo do positivo também te explicando toda essa história que eu te falei. Mas eu quero fazer mais um exercício com você. Pra gente ver sobre o valor do sorvete dos garotos que moram em lugares, em países diferentes. Para você ver... a questão da posição da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um C de centésimo, um D de décimo e o de unidade. Quando é para lá, o número diminui. Depois da vírgula, ele vai virar décimo ou centésimo, certo? E antes da vírgula é a unidade, o número inteiro. Pode ser o número 1, pode ser 20, pode ser 30, que é a dezena, pode ser 100, 200, centena e assim por diante. Então, vamos só fazer aqui 5 crianças. 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Então, eu vou colocar aqui do ladinho a criança que mora no Brasil, a que mora na Austrália, que mora no México, na França e no Peru, certo? Vamos observar o valor do sorvete e vamos observar os centésimos e os décimos. Vamos ver isso aí direitinho?
Esse exercício tá na página 8, é o exercício da letra C. Vou ler para você. Júlia, a menina brasileira, já anotou no quadro de ordem o preço em reais da casquinha que comprou. Quanto foi? Você se lembra quanto foi o valor? Se você já esqueceu, você volta lá na página 5, aqui, e vai olhar o valor do sorvete de cada um deles. Então, eu já sei que ela pagou, olha só. Peraí, gente, eu fiz aqui uma coluninha a mais. Então, aqui, ó. Brasil, certo? Austrália, México, o outro é na França e no Peru. Peru, França, México e Austrália não vai dar para escrever o nome completo. Vou abreviar aqui, Austrália. Bom, no Brasil, o preço do sorvete ficou R$3. Só para você perceber, esse giz não tá legal, então eu vou usar o giz branco mesmo. Ela pagou R$3 inteiros. E quantos centavos? Ó, 20 centavos. Entendeu? Centavos. Aqui ficaria, então, a vírgula depois da unidade. Certo? E na Austrália, qual é o valor do sorvete? Foi 1, aí veio a vírgula, que agora já esqueci o nome, como eles chamam lá, e 35. Depois no México foi 8, teve a vírgula, vou colocar já a vírgula em todos eles aqui. No México, 8,40 centavos. E na França foi 0, porque não teve o valor completo, total, 0,80 lá na França. E no Peru, 2, eu não posso chamar de reais, porque é só no Brasil, mas eu agora não me recordo como se chama nos outros países, só quando eu voltar na página 5 e fizer a leitura de novo. 2,90. Bom, eu fiz esse exercício com você para poder te mostrar que o número inteiro fica antes da vírgula. Os números que vêm depois da vírgula podem ser décimos ou centésimo. Olha aqui, ó, 1,35, uma unidade, 3 décimos e 5 centésimos. 0 centésimo, 2 décimos, 8 décimos e 0 centésimo. 0 centésimo e 9 décimo. O que vem depois da vírgula é o número inteiro. 3, 1, 8, aqui não foi nada porque veio só os centavos e o 2 inteiro. Tudo bem? Essa é só uma introdução. Hoje na nossa live, se você continuar com dúvida, a gente vai tirar suas dúvidas. Fique agora com o vídeo, onde a professora do Positivo vai fazer a correção dos exercícios e à tarde a gente vai fazer essa mesma correção depois, tá bom? Beijo e eu espero que você não fique com vontade de tomar sorvete, porque eu fiquei. 1901 ao ano de 1000, nós vamos associar a informação da primeira coluna com o período da segunda coluna. Então, vamos lá. Surgimento do sorvete. Eu disse que foi na China há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás, é muito antes, né, ainda do ano 901. Isso significa, então, que surgiu antes do século X, certo? Marco Polo conheceu o sorvete na China. Quando? Ele conheceu o sorvete na China no ano de 1271. Isso significa que é no século XIII, né? Esse século que ele chegou
se encerra no ano de 1300. O sorvete chegou à França 3 séculos depois, ou seja, no século XVI. A inauguração da primeira sorveteria da história aconteceu 100 anos depois, ou seja, um século depois, no século XVII. E ele chega ao Brasil no século XIX, certo? Bom, agora vejam o valor de alguns sorvetes pelo mundo. Olha só, essas crianças moram em diferentes lugares do mundo e estão tomando o mesmo tipo de sorvete. Casquinha mista de chocolate e morango. Então, vamos ver a nacionalidade de cada uma e ver quanto pagaram. Bom, a primeira menininha diz assim: eu sou brasileira, paguei R$ 3,20 por essa casquinha. Então, em reais lá, R$ 3,20. Eu sou australiana, essa casquinha custou $1,35. Então, nós estamos em dólar australiano lá, $1,35. Sou do México, essa casquinha custou 8 pesos e 40 centavos. Então, nós temos lá 8 pesos e 40 centavos. Moro na França, paguei 80 centavos de euro por este sorvete. Então, nós temos lá 80 centavos. Eu sou peruano e meu sorvete custou 2 novos sóis e 90 centavos. Então, 2 novos sóis e 90 centavos lá. Bom, o sistema monetário desses países, ele utiliza o sistema de numeração decimal, né? Então, os sistemas monetários que apresentam centavos, eles são decimais. E olha a professora dizendo ali, o sistema monetário é formado por todas as cédulas e moedas usadas em um país, certo? Bom, então nós temos lá, a cada ordem que avançamos para a esquerda no quadro de valor-lugar, o valor dos algarismos é multiplicado por 10. Vejam só, então, 10 unidades, né? Quando pegamos uma unidade e multiplicamos por 10, nós temos uma dezena. Quando multiplicamos por 10 a dezena, nós temos uma centena. Ou seja, 10 vezes 10 igual a 100, uma centena. Quando multiplicamos uma centena por 10, temos uma unidade de milhar. Então, nós temos 100 vezes 10, 1000, certo? Uma unidade de milhar. E quando multiplicamos essa unidade de milhar por 10, nós temos 10.000. Ou seja, nós formamos uma dezena de milhar. Então, vocês sabem que são necessários 100 centavos para completar R$1, certo? Então, isso quer dizer que dividindo R$1 em 100 partes iguais, cada uma delas é 1 centavo. E um centavo é 1 centésimo do real. Repartindo R$1 em 10 partes iguais, ficam 10 centavos em cada parte. 10 centavos são 1/10 do real. Se vocês puderem observar ali, ó, 1 centavo quer dizer 1 centésimo, é uma parte de 100. Um centavo é uma parte de 100 de R$1. Então, a gente pode escrever 1/10 e 1 centésimo em forma de fração. Então, uma das 10 partes do real seria 1/10. E uma das 100 partes de R$1 seria 1 centésimo. Então, nós temos 10 centavos, 1 centavo, certo? Vamos lá, vamos em frente. Vai ficar mais claro aqui. Olha só, então, para escrever décimos e centésimos no quadro de ordens, nós precisamos acrescentar ordens à direita da unidade. Até então, nós utilizávamos unidade, dezena, centena, sempre à esquerda, né? E terminávamos na unidade. Agora, com os números decimais, nós vamos acrescentar algumas ordens à direita. Então, nós temos ali à direita da unidade os décimos e os centésimos. Então, daquela forma que eu expliquei para vocês, que quando nós acrescentamos à direita, nós dividimos por 10. Quando nós voltamos à esquerda, nós multiplicamos por 10.
Então, nós temos ali uma unidade divididos por 10, seria R$1. Vamos imaginar no dinheiro ali, R$1 divididos por 10, nós temos 10 centavos. Então, nós temos aqui 1/10. E se dividirmos esse décimo por 10, também nós temos 1 centésimo, né? Que seria 1 centavo. Da mesma forma, multiplicando do centavo para os 10 centavos, né? Do centésimo para os décimos, multiplicando, então 1 centésimo por 10, temos 1/10. E multiplicando o décimo por 10, temos uma unidade, tá? A primeira ordem à direita da unidade é a unidade dos décimos e a segunda ordem é a dos centésimos. Então, nós temos ali, ó, como a nossa base ali é o real, né? Como nós estamos, é a unidade, a nossa orientação ali pela unidade, certo? Um inteiro. Então, nós temos lá 1/10, nós temos 1/10, mas eu preciso chegar até a unidade ali. Então, como eu faço? Eu coloco o 0 e a vírgula, porque eu não tenho nenhuma unidade completa, mas eu tenho 10. Nós temos um décimo, desculpe. Então, 1/10, tem uma parte de 10, certo? Da unidade. 1 centésimo, então nós temos 1 centésimo lá e precisamos chegar até a nossa referência lá, que é a unidade. Então, nós acrescentamos o 0 nos décimos, o 0 nas unidades, mas na unidade eu tenho a vírgula, tá? Que significa que eu não tenho ainda nada inteiro, tá? Então, os números escritos dessa forma são conhecidos como números decimais. Eu vou mostrar aqui para vocês de uma outra forma que talvez fique mais claro. Então, nós temos lá, começando aqui, da direita para a esquerda, nós temos 1 centavo, que se refere a 1 centésimo. Quando eu multiplico por 10 esse centavo, nós temos 10 centavos, que se refere a 1/10. E quando eu multiplico por 10 esses 10 centavos, eu tenho R$1, que se refere a uma unidade. E se eu multiplico essa unidade por 10, nós temos R$10, que significa a dezena, certo? Então, vejam algumas quantias escritas no quadro de ordens ali. Então, nós temos ali, ó, 0, na unidade, 1/10 e 0 centésimos. Ou seja, nós temos 10 centavos, tá? Se eu tenho lá 0,01, eu tenho 1 centavo, é 1 centésimo de real. 1,0 e 7 centavos. Então, eu tenho R$1,07. 0,5 décimos e 0 centésimo. Então, eu tenho 50 centavos, certo? 2,6 décimos e 8 centésimos. Então, nós temos 2 não, eu tenho 3 dezenas, 2 unidades, são 32,68. Então, são 32 pesos e 68 centavos. E ali embaixo nós temos 50 euros, ou seja, 5 dezenas e nenhuma unidade, 50,05 centavos, né? Seriam 5 centésimos, certo? Então, vamos lá. Agora, vejam lá. Vamos voltar àquelas meninas que compraram sorvete pelo mundo. Bom, Júlia, a menina brasileira, já anotou no quadro de ordens o preço em reais a casquinha que comprou. Então, complete o quadro com os preços de uma casquinha nos outros países indicados na página 5. Então, nós temos ali agora, ó, R$1, 1 peso, um sol, novo sol, euro, são as unidades, certo? Os décimos e centésimos aí se referem
aos centavos, certo? Porque a unidade ali de referência, ali a referência é o centésimo. Então, os centavos são centésimos, por isso nós vamos utilizar os décimos também, tá? Então, vamos lá. Na Austrália, olha, ela gastou $1, ou seja, uma unidade, e 35 centavos, 3 décimos e 5 centésimos, tá? No México, são 8 pesos e 40 centavos. Então, 8 pesos, 8 unidades e 40 centavos, 4 décimos e nenhum centésimo. Na França, são 80 centavos. Então, eu coloco ali 80 centavos, então 8 décimos e nenhum centésimo, mas a minha unidade de referência, o que é ali? A unidade. É o real, desculpa, é o euro. Então, eu preciso acrescentar o 0, vírgula, tá? Eu não posso deixar sem. Eu não tenho nenhum euro ali, mas eu tenho 80 centavos, que é uma quantia que vale, que tem um valor monetário ali. Então, eu preciso desse 0, vírgula, tá? Com números decimais, nós precisamos colocar, acrescentar o 0 ou a unidade ali de alguma forma com a vírgula, tá? E no Peru, são 2 novos sóis e 90 centavos. Então, 2 unidades e 90 centésimos, né? 90 centésimos ou 9 décimos e nenhum centésimo. Certo? Agora, para encerrar, nós temos ali a decomposição pelas ordens. Ali a quantidade de 23,08, ou seja, nós temos 2 dezenas, 3 unidades e 8 centésimos, certo? Agora, 37,7. Então, nós temos 3 dezenas, 7 unidades e 7 décimos. O número 269,05. Nós temos 2 centenas, 6 dezenas, 9 unidades e 5 centésimos. Agora, nós temos 8 centésimos apenas. Então, 8 ali na ordem dos centésimos, mas nós precisamos chegar lá na unidade. Então, 0,08. Agora, nós temos 4 dezenas, 9 unidades, 3 décimos e 7 centésimos. E temos ali 8 centenas, 7 dezenas, 6 unidades, 5 décimos e 4 centésimos. Mais abaixo nós temos 934,5. Então, temos 9 centenas, 3 dezenas, 4 unidades e 5 décimos. E 8,9 nós temos 8 unidades e 9 décimos. Ali embaixo você vai inventar 2 números decimais e escrever nas últimas linhas do quadro, né? E mostrar as decomposições também. Lembrem-se sempre da vírgula logo após a unidade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Vamos fazer a resolução de alguns exercícios. Até lá!